Pronto. Agora eu vou encerrar a gravação. Tenho certeza que ninguém vai tocar porque eu vou colocar no Perturbe. Tomara que não. Que se dane. Oxi, encheção de saco. Todo dia, 10 ligações. Bom, É assim que o vamos celular lá. da minha mãe aqui. Vamos começar. Eu vou colocar aqui pra rodar. Eu acho que você já viu, né? Mas vamos só revisar aqui. Você Tá está bom. no canal Escola Animada, onde desenhamos tudinho para te ajudar a entender melhor. Então, senta aí, assiste aqui e bora nessa! Os modelos atômicos estudados foram: primeiro, o modelo atômico de Dalton; segundo, o modelo atômico de Thomson; terceiro, o modelo atômico de Rutherford; e por fim, mais não menos importante, o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Estudamos esses modelos para entender a evolução do conceito do átomo, que é a base de toda a química. Mais do que isso, é a base da vida. Se você entender que química é vida, você vai amar química para sempre. Sem querer puxar a sardinha pro lado da química, mas vamos continuar. Lembre-se que por trás desses 4 modelos tiveram muitos estudos, muitos experimentos e muitos cientistas envolvidos. Essas teorias não caíram do céu, por isso é importante estudar. Começando pelo modelo atômico de Dalton. De acordo com sua teoria, a matéria seria constituída pelo que Dalton chamou de átomo, que são partículas esféricas, maciças, Tá travando não, né? indivisíveis e indestrutíveis. Não Daí está, a origem do nome átomo, que significa indivisível em grego. Os diferentes elementos químicos seriam constituídos por átomos diferentes e cada tipo de átomo seria caracterizado por um peso atômico característico. As reações químicas envolveriam apenas combinação, separação e rearranjo dos átomos, não havendo em seu curso nem criação nem destruição dos átomos. Esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, devido à semelhança com as bolinhas de sinuca, parecido mesmo, né? O modelo atômico de Dalton explicou muitas propriedades materiais, mas não explicava a condução elétrica, por exemplo. E aí surge Thomson. Thomson, fazendo experimentos com raios catódicos, concluiu que eles eram parte integrante de toda espécie de matéria e denominou-os de elétrons. Thomson elaborou seu modelo, imaginando o átomo como uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, olha aí a principal diferença, incrustada de elétrons que possuem cargas negativas, de modo que a carga total do átomo seja nula. Ele conseguiu explicar a natureza elétrica dos materiais, assumindo que os elétrons poderiam se movimentar para fora de certos átomos e para dentro de outros. Átomos que perdessem elétrons deixariam de ser eletricamente neutros e passariam a ter carga elétrica positiva. Já os átomos que ganharam elétrons passariam a ter carga elétrica negativa. E o modelo de Thomson ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Realmente tem uma certa semelhança, né? Lembra um pouquinho. Estava tudo indo bem com o modelo de Thomson e eis que surge Rutherford. Rutherford estudava radioatividade e estava trabalhando em um experimento onde era emitido raios alfa que passaram por uma finíssima placa de ouro. De acordo com o modelo de Thomson, o resultado esperado para este experimento seria de que as partículas alfa não sofreriam desvios, ou seriam desviadas em ângulos muito pequenininhos. Porém, analisando os resultados, foi observado que, de fato, uma grande luminosidade atravessava a lâmina de ouro. Porém, para surpresa geral, foi observado o surgimento de uma pequena luminosidade em outras partes da chapa, inclusive retornando para trás. Como isso é possível? Sendo assim, o modelo de Thomson foi descartado e Rutherford elaborou um novo modelo, dividindo o átomo em 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera seria ocupada pelos elétrons com carga negativa. E o núcleo seria a região central do átomo, constituída pela carga positiva.
As partículas carregadas positivamente foram chamadas de prótons. E para dar estabilidade ao acúmulo de cargas positivas no núcleo, deveria haver também partículas neutras, que foram denominadas de nêutrons. E a conclusão foi de que o volume do núcleo atômico é da ordem de 10.000 vezes menor que o volume de todo o átomo e concentra praticamente toda a massa do átomo. Esse modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, pela similaridade visual com o nosso sistema solar. E olha como parece mesmo. O modelo de Rutherford foi uma grande evolução e ainda é a base do modelo aceito hoje em dia e vem sendo aprimorado constantemente. Mais uma vez, tudo indo muito bem, obrigado. E eis que surge Bohr. Que ela falou que é a base do modelo atômico aceito hoje em dia, entendeu? Isso daí já foi descartado faz tempo já. Eu vou explicar depois. Ok. Espectros atômicos emitidos por determinados átomos, mas não conseguia explicar os resultados com o modelo de Rutherford. Sendo assim, Bohr elaborou sua teoria baseada em alguns postulados que diziam que o elétron nos átomos movimentavam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. Cada um desses níveis teria um valor determinado de energia, e não seria permitido a um elétron permanecer entre dois destes níveis. Dessa forma, a energia do elétron é quantizada, ou seja, possui apenas alguns determinados valores, que são os valores das camadas. Além disso, um elétron pode passar de um nível de energia para outro de maior energia se absorver energia externa suficiente. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu uma transição eletrônica. O retorno do elétron ao nível inicial é acompanhado pela liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. E é essa liberação de energia que forma o espectro atômico. Esse modelo ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Depois disso, ainda foram elaboradas novas teorias, como por exemplo a teoria dos subníveis de energia. E isso será papo para outro vídeo. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Pode comemorar comentando aqui, #AtomoOK. E espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você e que você tenha aproveitado bastante esse resuminho dos principais modelos atômicos. Se gostou, deixa seu joinha para sabermos que você está. Bem legal, né? Então, Puxando o saco pro lado da química. Aí, por exemplo, gente, ainda tá aparecendo, né? Mesmo eu tendo fechado a janela aqui. Ok, fechou. Você tem como abrir pra mim Você tem como abrir pra mim aí e apresentar? Tem. Abra pra mim, porque eu acho que esse WhatsApp ele demora pra abrir aqui. Tá bom. Ok. Aí você aperta F5. Você aperta F5 e aí ele vai abrindo pra mim. Ok. Quer dizer, tá aparecendo aí? tá aparecendo isso. Aí aperta F5 aí. Com a apresentação, pra gerar a apresentação. Aqui. É isso mesmo, né? Já tá... Peraí. Isso não tá dando pra ver nada? Não, tá dando, mas assim, eu quero que você... Tá vendo lá embaixo? Tem 4 ícones lá, aí tem uma que é apresentação, entendeu? Veja lá. Peraí. Eu fiz uma coisa errada aqui, Peraí, não, deixa que eu baixo aqui, modelos. E agora, o senhor tá vendo? Você Deixa eu tá baixar vendo? aqui, peraí. Acho que eu consigo baixar ele aqui. Tá bom, ok. É rápido. É porque a página do WhatsApp ainda tá carregando. Bom, você viu lá... Pode parar a apresentação. Você viu lá que a gente tem 4 teorias atômicas, né? 4 modelos.
que foram criadas, pensadas, estudadas ao longo do tempo. E assim, essas teorias atômicas, elas têm como eu posso dizer, um tempo, uma distância, né, entre elas. Por exemplo, Dalton foi lá no século XVII, no século XVIII, vamos dizer assim. Ele estudava por volta, acho que 1700. Aqui nessa apresentação vai aparecer aqui. Deixa eu carregar aqui. Desisti do WhatsApp. Nasceu em 1766 e morreu em 1884. Pronto. Ele é do século XVIII, na verdade. Rutherford, Thomson, ele é do século XIX, lá em 1800, entendeu? Acho que é bem perto de Dalton, assim. E Rutherford já é no século XX, ele é 1940, 1920, 1930, por aí. Aham. Porque assim, eu não gosto de me ater muito à data, porque isso não é muito relevante, vamos dizer assim. A história da química, ela tem a sua relevância, mas assim, isso é mais aqui para assunto de ensino superior, entendeu? Você precisa saber para poder passar o conhecimento e tal. Deixa eu ver É só pra entender que demorou Sim. muito tempo, né? Pra cada coisa ser descoberta. E principalmente, e assim, aí as pessoas acham, mas a física, ela ajudou a química e tal. Não, negativo. Na verdade, o estudo da matéria, no sentido da matéria microscópica, né? Ela teve muito mais engajamento, muito mais, como posso dizer, pronto. Deixa eu agora colocar para apresentar aqui. Ok. Pronto. Você tá vendo aí, né? Tá. Estou. Pronto. Então, o que acontece? A matéria, por exemplo, a gente tem a física clássica, que tem seu ápice, vamos dizer assim, seu início, né? A física clássica e o estudo do movimento a partir de Newton, em 1715, 1717, alguma coisa assim. Por volta desse ano. Inclusive, ele era da Royal Science Academy, alguma coisa assim, a Academia Real de Ciências Britânica, né? Que é na Inglaterra e tal. E aí, por exemplo, ele deu início ao estudo da física clássica, né? O estudo, podemos dizer assim, o estudo do movimento, da matéria e tal. E posteriormente, com essas descobertas de Newton, né, o desenvolvimento da teoria da física dele, que a gente utiliza até hoje, por exemplo, a gente tem a gravidade, a gravitação universal, né, que se deriva das leis de Newton, por exemplo. A primeira lei de Newton, você tem Sim. Um corpo em movimento permanecerá em movimento, né? Você tem a segunda, que, por exemplo, deixa eu pegar aqui um resumo. Só para dar uma pincelada, para explicar por que isso fala, né? Assim, a questão, por exemplo. A primeira dita, a lei da inércia, como eu falei, o corpo em movimento vai permanecer em movimento, né? A segunda Sim. por exemplo, para que um corpo ele continue, por exemplo, um corpo continue em movimento, ele precisa que exista uma força na direção em que aquele corpo está em movimento. Por exemplo, como eu falei para você lá na primeira aula que a gente conversou, quando você joga uma bola para cima, você joga uma bola lá para a atmosfera, ela rompe a energia potencial, chega até o máximo da energia potencial e depois desce, né? Ou seja, você colocou uma força para que ela rompesse a energia da gravidade, né? Rompesse a força da gravidade. E a terceira é que quando você tem dois corpos vindo numa mesma direção, ou então um corpo ele está em movimento, existem forças opostas que fazem com que esse corpo ele se movimente. Por isso que, por exemplo, eu estou aqui sentado, você está sentado e a gente não está se mexendo, entendeu? Existem forças opostas que fazem com que o movimento ele não aconteça. Então, um corpo, quando ele está inerte, a terceira lei de Newton ele diz que duas forças opostas eles fazem com que esse corpo ele inicie um movimento, né? Ou então ele seja retardado.
É a mesma coisa, por exemplo, um carro. Um carro ele está imprimindo uma força para ir em linha reta. Se ele frear, o freio vai ser a força para retroceder, né? Para ele perder velocidade e aí ele ficar parado. Pronto, dito isso, fazendo essa revisão, por que eu tenho que fazer essa revisão? Porque é preciso entender o contexto científico, né? O contexto científico da época. Por exemplo, a gente tinha cientistas que não tinham computadores, eles não tinham calculadoras e eles realizavam cálculos feitos à mão. Então veja o quanto esses caras eles são heróis, né? Vamos dizer assim. Para você achar relações que perduram até hoje, então uns cabras desses, eu acho que esses caras desses devem ser ET, vamos dizer assim. Então, dito isso, por exemplo, a gente tem aqui, aqui eu acho que porque do tempo lá do governo, esse slide eu peguei do governo de Pernambuco. Mas assim, aqui é fazendo a contextualização, né, os 4 elementos e tal. Por que eles estão falando dos 4 elementos? Porque antes de existir os modelos atômicos, a matéria era tratada de forma filosófica, vamos dizer assim. Ela não existia como a gente conhece hoje. Por exemplo, o primeiro filósofo grego, né, que falou a respeito da matéria foi Demócrito, que ele ele pegou um pedaço de, por exemplo, ele pegou um pedaço de âmbar, que em grego significa elétron, né? Âmbar em grego significa elétron. E ele pegou esse âmbar e começou a esfregar no papel. No papel não, eles não tinham papel. Ele começou a esfregar num pano, o âmbar, entendeu? Ele começou a esfregar. Elétron seria o quê? Elétron é o nome do âmbar. Âmbar, aquela seiva das árvores, né? Você já viu? Você já chegou a ver? Ah, sim. Pronto. Aquilo se chama elétron, entendeu? Em grego, elétron significa âmbar. Entendi. E aí ele começou na verdade, a eletricidade estática, ele deu o nome de elétron, né? O âmbar, ele tem outro nome, mas assim, ele começou a esfregar o âmbar, que é meio como se fosse um plástico, um polímero, vamos dizer assim, natural, num pano, e depois pegou aquele pano e viu que aquele pano atraía folhas. Folha seca, né? Ele começou a passar assim, ao redor, e ele chamou aquilo de elétron. E assim, e ele dizia que a matéria, ela era indivisível, ela era maciça, ela não possuía divisões, né? Veja que o pensamento dele, isso em torno de 300 a.C., perdurou até 1700, então quase 2000 anos não existiu nenhuma mudança acerca do pensamento da matéria, né? Pois é. Então, aí aqui eles estão fazendo a contextualização aqui no slide. Eles estão falando dos 4 elementos e tal, né? Mas enfim, eu não vou adentrar muito nisso, a gente pode até falar em outro momento. Então, por que esses 4 elementos? Porque era como a matéria era tratada pelos filósofos gregos, né? Fogo, terra, água e ar, né? A matéria se subdividia entre essas 3 substâncias, vamos dizer, substâncias fundamentais, né? Elementos primordiais, vamos dizer assim. E aí hoje a gente tem revista, super-heróis, tudo isso aí fazendo menção a essas questões de 4 elementos, né? Aqui, por exemplo, o Avatar, que eu gosto muito, eu assisti o Capitão Planeta também. Eu já reparei isso em alguns filmes, essa coisa do fogo, da terra. Isso. O 5º elemento, que seria o elemento humano, né? No caso, esse filme aqui é muito bom também, já tem mais de 30 anos, já tem quase mais de 30 anos já. Já tá, o filme tá antigo já. Então, a gente tem aqui os elementos atômicos, né? Aqui eles estão falando, ó, veja que eu já falei das coisas sem ter lido o slide, vamos dizer assim. Por exemplo, Demócrito, matéria descontínua, né? E Aristóteles e Empedócles, ele falava da quantidade da matéria, né? Só que Demócrito, ele acreditava que a matéria era indivisível. Não é que existia um limite para a divisão da matéria, entendeu? Eles não tinham esse pensamento de que a matéria poderia ser divisível. Ela era muito, como eu posso dizer, era uma coisa assim muito difícil de abstrair, de pensar, entendeu? Entendi. E ele chamou isso de matérias minúsculas, indivisíveis e não contínuas, que ele chama de átomos, não é nem átomos aqui. Aqui ele deveria colocar em grego mesmo, que é átomos, entendeu? Eu tenho até eu vou até passar pra você como é que eu digo, como posso dizer? Eu fiz um podcast para uma disciplina, eu tenho no Facebook, depois eu passo pra você. Só sobre essa questão, entendeu?
É 1 hora e alguma coisa, vamos dizer assim, mas é rapidinho de entender. Do átomo nessa época, é isso? Não, eu faço uma revisão sobre essa questão dos modelos atômicos. Ah, tá. Lá no meu Facebook, tem um vídeo lá que eu gravei, entendeu? Aí você vê aqui, Entendi. ó, os 4 elementos, né? Fogo, água, ar, terra. Aí eles têm as subdivisões, né? Quente, ar e fogo. Fogo e terra seco. Terra e água frio. Água e ar úmido, né? Hum. E você tem aqui os 4 símbolos fundamentais. Os chineses, eles ainda utilizam muito essa simbologia. A medicina chinesa, ela tem muito disso ainda, por incrível que pareça. Você vê que os caras já são mais de 5 mil anos, eles utilizam os mesmos princípios de quando surgiram na Terra, né, vamos dizer assim. Aqui é Caramba. Empedocles, né, o filósofo Empedocles, essa representação. E aí a gente passa diretamente para o modelo de Dalton, né, os modelos e elementos que faziam parte do pensamento atômico de Dalton, né. Por exemplo, aqui tem uma tabela, para você ter uma ideia. A química surgiu a partir dos alquimistas, né? Acho que você já deve ter Da ouvido Idade falar dos Média. alquimistas. Oi? Da Idade Média. É aqueles. Sim, o início da Idade Média até o Renascimento, vamos dizer assim. Mais proeminente lá pelo Renascimento, né? 1600, 1500, por aí, entendeu? E assim, você veja que há um pensamento de caracterizar os elementos de acordo com os símbolos. Você vê aqui nessa tabela aqui, você está conseguindo ver, visualizar? Estou conseguindo. Assim, é Tá. um pouco difícil de ver o que tá escrito, mas os símbolos Sim, deve ter. deixa eu ver como é que tá aí. É porque fica claro demais. Não tá lá Tá muito escuro. claro, né, no seu computador, não é isso? É isso, sim. Pronto, então aqui a gente tem o hidrogênio, a gente tem o azoto, que é o nitrogênio, né? Ah, Azoto, sim. você pode até perguntar ao seu pai, que é português, azoto em Portugal é o nitrogênio aqui, entendeu? Eles falam Ah, muito azoto. Carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, magnésio, lítio, hidróxido, potássio, no caso soda, ele já coloca o soda. hidróxido aqui. Isso aqui eu não sei nem, eu acho que é estrôncio, esse aqui eu não sei o que é. Ferro, zinco, cobre, chumbo, prata, ouro, platino e mercúrio. Eles conheciam esses aqui, né? Vamos dizer assim, Dalton, ele conhecia esses elementos aqui, entendeu? Esses elementos Aham. aqui eram os elementos que Dalton ele poderia trabalhar, porque eram os elementos que muitas vezes os alquimistas eles trabalhavam, né? Então a química ela surgiu com um único objetivo de aperfeiçoar o ser humano e esse aperfeiçoamento ele vinha através, por exemplo, o trabalho do alquimista, né? O trabalho do alquimista ele vinha através do tratamento de, como eles pensavam, fluidos, né? E através desse tratamento eles utilizavam na medicina também, que é um ramo da medicina chamado latroquímica. E a partir disso, o que acontece? Eles queriam criar a pedra filosofal, que a pedra filosofal conseguia transformar qualquer substância em ouro. Eles queriam enriquecer e assim obter imortalidade e tal, né? Muitas das vezes eles Aham. trabalhavam com substâncias extremamente tóxicas, né? Por exemplo, como mercúrio, que a gente sabe muito bem hoje que é extremamente carcinogênico, cancerígeno, né? Sim. Veja a desgraça que eles faziam com a vida deles, querendo obter imortalidade, né? É por isso Sim. que estudar química é fundamental para a nossa sobrevivência. É Então, mesmo. veja, o que Dalton ele pensava? Ele pensava que a matéria era formada por átomos, isso a gente já sabe, os átomos, em grego, atomos, que foi criado por Demócrito, Empedocles, Aristóteles, aquela galera lá, filósofa lá dos anos 400, 500, 300 a.C. E ele repetiu, ele não fez uma crítica, ou ele não tinha condições, por questões de instrumentação, de fazer uma crítica a respeito do porquê o átomo ele era esférico, maciço e indestrutível. Ele repetiu exatamente o mesmo pensamento dos filósofos gregos, né? Então, átomos de elementos diferentes apresentam-se com massa, tamanho e propriedades químicas e físicas diferentes. Isso daqui, essa premissa ainda permanece, né? Você viu que naquela questão lá, qual foi a resposta que você deu para aquela questão? Aquela do modelo de Dalton. Ah, que eu não me lembro muito bem, mas eu sei que Pronto, foi aquela da eu lentidão. vou falar aqui, ó, por exemplo. Que Eu não vou ler a questão toda, mas assim, aqui estão as premissas. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso a gente sabe que
Hoje não é Não é assim, a verdade. gente sabe que não é assim. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Isso é verdade. Todos os átomos de hélio são iguais a qualquer outro átomo de hélio, entendeu? A não ser que eles sejam isótopos, aí você tem uma certa diferença. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos em particular. Seus átomos têm diferentes massas. Isso está correto também, né? Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Não, isso não está correto. Átomos de elementos os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa quinta também não é correta, porque também você pode fazer uma combinação usando números fracionários. Vamos dizer assim, por exemplo, 1,5 de oxigênio mais 0,5 de outro oxigênio para formar 2 de oxigênio. Então você pode formar, entendeu? Por exemplo, essa Mas 2 não é. tá Essa certo 2 essa aqui. frequência. Oi? Ué, eu achei que era essa certa. Aqui, você escolheu a 5, foi isso? Sim, foi. Então, Porque eu lembro que quando eu estudei balanceamento, tinha que ter os números iguais de. não, veja, Os números tinham que ser proporcionais. perfeito, você falou exatamente a palavra Após correta, a reação. proporcionais. Não signifique que a proporção, ela, por exemplo, quando você faz uma soma entre frações, por exemplo, você tem, vamos pensar aqui, deixa eu tirar aqui para colocar no Paint. Ok. Que isso é bem interessante, assim. É uma dúvida recorrente, por incrível que pareça. Você não é o único que tem essa dúvida. Eu já tive esse tipo de dúvida por muito tempo. Vamos lá. Hum. Oxi. Pera aí, meu filho. Tô entendendo isso aqui. Tava travando aqui, não sei o que aconteceu não. Deixa eu esperar aqui, deixa eu ligar, deixa eu abrir de novo. Tá bom. Oxi. Tava piscando aí? Não, parou de apresentar. Depois Não, que eu você sei, falou mas de assim, novo, pra mim tava piscando a tela. não tá piscando, não. Não, o Paint tava piscando, entendeu? Então, pra mim não tava piscando. Normal. Agora tá piscando. Eu não tô Agora entendendo o parou. que isso tá acontecendo, mas enfim. Ué, voltou. Não, Parecia que tinha parado. eu parei, eu fechei a janela. Ah, Bom, tá. eu vou ter que procurar um outro aplicativo para desenho. Mas aquele que tava sendo usado na última aula, Sim. parece que tá dando certo, ué. Isso é. Eu vou colocar a tela inteira. Tá bom. Você tá vendo agora, né? Estou vendo o Google. Vamos ver o Aí. Paint. Vamos abrir o Paint para ver. O computador travou. Date. Vixe. Travou o computador. Que? Meu computador travou. Meu Deus. E agora? Vixe. Nossa senhora. Esse aplicativo não é compatível com o Meet. Não sei. Isso não era pra estar acontecendo, porque. Oxi, não consigo nem mexer o negócio. Caramba, meu irmão. Será que algum teste de sair ajuda? Não. Não sei. Senão eu vou ter que desligar o computador. Não tô conseguindo mexer. Nada? Nem? Nossa.